Olá pessoal, amigos e amigas, dando continuidade à minha carta que eu enviei ao ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, lá no ano passado, em 2002, eu vou continuar lendo mais 2 páginas desta carta, que eu a escrevi em nome de grande parte dos brasileiros indignados e que não se deixam enganar por políticos mentirosos, safados e demagogos. Vamos lá então. Dando continuidade, um dos depoimentos que baseou a acusação do Ministério Público e a sentença de Moro é o do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também condenado no processo. A condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença de Moro. Vejam bem, o Moro não fez isso sozinho. Como ficou bem claro na época, o Lula foi condenado em primeira e segunda instância. O juiz Sérgio Moro, ele atuava exclusivamente na primeira instância, aqui em Curitiba, só que ele era assessorado por vários outros juízes. Então ele não decidiu nada sozinho, tá bom? Então tinha uma porção de petistas indignados querendo crucificar o Moro, mas não é assim que a banda toca, tá certo? Quem comete crime, independente de ser presidente, ex-presidente, seja lá o que for, tem que pagar por isso. Pode até ter uma fada madrinha que vai absolvê-lo ou vai anular as condenações sem absolvê-lo, como foi o caso do Lula. Ele teve as condenações anuladas, mas não foi absolvido por ninguém. Isso os próprios ministros do STF, o próprio Edson Fachin, que foi o primeiro que anulou isso monocraticamente, ou seja, decidiu sozinho, até porque o Edson Fachin fez campanha, ele é petista, ele fez campanha para Dilma quando ela foi candidata. Então, ele tem um vínculo, no mínimo, partidário aí com os caras, embora não seja afiliado ao PT, mas tem um vínculo afetivo do ponto de vista político. Enfim, vamos lá então. No dia 25 de setembro de 2019, o ministro Jorge Mussi, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou 2 pedidos de liminar em habeas corpus, nos quais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alega a suspeição dos desembargadores federais Thompson Flores e João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para julgar a apelação contra a sentença que o condenou a 12 anos e 11 meses na ação da Operação Lava Jato relativa ao sítio de Atibaia, em São Paulo. Isso está no link número 7. No dia 27 de novembro de 2019, Lula é condenado em segunda instância no caso de Atibaia e pena é aumentada. Ex-presidente teve a pena elevada de 12 para 17 anos de prisão em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele pôde recorrer em liberdade. Vide link número 8 no rodapé. No dia 2 de dezembro de 2019, a defesa de Lula pede ao STF, o Supremo Tribunal Federal, que anule a condenação no caso do sítio de Atibaia. No entanto, antes do julgamento pelo Tribunal Regional Federal, 4ª Região, o ministro Luiz Edson Fachin rejeitou suspender o julgamento da apelação. Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo. Agora a defesa quer que Fachin revise a decisão e suspenda o andamento do processo, já que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda precisa julgar um recurso chamado de embargos de declaração. No mérito, o pedido definitivo é para anular o julgamento da apelação. Isso está no link número 9, no rodapé desta minha carta que eu enviei ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, em 2022. No dia 6 de maio de 2020, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, negou o recurso e manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância. Quer dizer, o cara ele foi condenado em segunda instância e teve essa condenação corroborada, ou seja, mantida. Enfim.
Ora, vou fazer um parênteses aqui. Se foi feito isso, se foi mantido, é porque realmente não existia nenhum indício de que o cara era inocente e muito menos que estava sendo vítima de algum tipo de perseguição. Mas, mas vocês sabem o resto, né? Mas vamos lá. Vamos aos fatos históricos e não às manobras politiqueiras. Então, repetindo, no dia 6 de maio, não, bom, vamos lá, vídeo link número 9 e assim por diante. No dia 6 de maio de 2020, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, negou o recurso e manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância pelo caso do sítio de Atibaia em julgamento virtual finalizado naquela quinta-feira, dia 6. A decisão foi unânime, ou seja, todos os juízes votaram pela manutenção da condenação do Lula. No dia 17 de novembro de 2020, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, rejeitou na sessão daquela terça-feira, dia 17, vários pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretendia sobrestar o andamento ou adiar a apreciação do processo relativo ao caso do triplex de Guarujá, São Paulo, investigado na Operação Lava Jato. Quer dizer, a defesa do Lula ela foi muito competente em defesa dele, porque ela esperneou o famoso juris esperneandis. Os caras espernearam até que conseguiram induzir uma fada madrinha a anular as condenações. Enfim, em seu voto, o ministro Félix Fischer, relator, observou que já foram julgados 433 recursos. Isso acaba de confirmar o que eu falei. 433 recursos nesse processo, considerados os 408 pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa. Vejam bem, desses 433 recursos, 408 eram pedidos de habeas corpus do Cristiano Zanin e da equipe dele. Imagine quantos milhões o Cristiano Zanin, o escritório dele, cobraram do PT e do Lula para fazer essa defesa e todo esse trabalho hercúleo de defesa, porque era um processo indefensável. Se o Lula não tivesse milhões em contas, que obviamente não saiu do salário dele de presidente, isso é óbvio, é só fazer as contas, um presidente ganha 30 mil por mês hoje, líquido, acho que não dá nem isso. No ano dá 360 mil, mais o 13º, 390. Vamos arredondar para 400. Em 4 anos, daria 1.600.000. Em 8 anos, daria 3.200.000. Mas esse povo tem um custo de vida altíssimo. Então, mesmo que ele não comesse, nem bebesse, nem comprasse remédio, ele ia ter no máximo 3.600.000. Agora, seria interessante que a empresa do Fachin, quer dizer, do Cristiano Zanin, publicasse o quanto ganhou na defesa do Lula lá. Quantos milhões eles ganharam, porque de graça não foi, né? Nem pela cor dos olhos do Lula, nem de ninguém da família dele, enfim. Também é um direito dele cobrar pelo trabalho que executou. Diga-se de passagem, um excelente trabalho. Parabéns. Vamos lá, então. Em um dos novos pedidos, abre parênteses, embargos de declaração opostos contra o julgamento de embargos anteriores, fecha parênteses, a defesa insistia no sobrestamento da tramitação do processo com base na tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, responsável pela sentença que condenou Lula no caso do triplex em razão das informações divulgadas pelo portal The Intercept. Vídeo link número 11. Vejam bem, aí que foi a casa começou a cair para os brasileiros e
e começou a ficar bom para essa turma. Esse Intercept aí é um site lá dos Estados Unidos que é de extrema esquerda. É esquerdista, que apoia o Lula até embaixo d'água. E o jornalista principal, o acionista, o sócio, o dono desse site, é petista até embaixo d'água. Então, aí ele contratou uns hackers, que para quem não lembra, para invadir o Telegram do Sérgio Moro, do Dallagnol e de outras pessoas, outras autoridades envolvidas na condenação do Lula. E vejam bem, foram provas conseguidas de forma criminosa, foram hackeadas, o celular dessas autoridades foram invadidos e hackeados, as informações foram editadas, e vejam bem, o Fachin usou isso como pretexto para anular as condenações, criando uma suspeição sobre o julgamento e as condenações do Lula, sem sequer, vejam bem, sem sequer atender a um pedido do Ministério Público de mandar anular essas provas, porque foram conseguidas de forma criminosa, foram informações hackeadas de autoridades públicas, e também não teve a pachorra, ou melhor, teve a pachorra de negar também o pedido do Ministério Público e outras autoridades, provavelmente, se não me falha a memória, até da Polícia Federal. O Fachin também negou, e alguém lá do STF, não sei se teve mais algum envolvido, negou também até a perícia desses, deu até travou aqui, desculpa. Até a perícia das informações que foram vazadas e que, em tese, colocavam sob suspeita as conversas mantidas entre o Sérgio Moro e o Ministério Público, e o Dallagnol e outros. Então é isso que aconteceu. O Fachin precisava, ele tem outro petista lá escancarado, que é o tal de Lewandowski, pelo menos esses dois precisavam achar um jeito de livrar a cara do Lula. E daí, quando saiu isso aí, lógico que foi uma operação orquestrada, diferentemente do que eles acusam o Sérgio Moro de ter orquestrado com o Bolsonaro qualquer coisa contra o Lula. Na realidade, quem orquestrou foi o Intercept, o PT, os advogados do Lula, obviamente, que iam tirar uma grande vantagem disso, que as provas contra o Lula eram incontestáveis em todos os casos de acusação, principalmente no caso do sítio de Atibaia, em São Paulo, e do triplex de Guarujá, também em São Paulo. Mas, enfim, os caras conseguiram o impossível. Entraram na toca do coelho e acharam a ferramenta certa para anular as condenações do Lula lá. E por conta disso, o Lula está lá. Vamos lá. Isso está no link 11. Bom, diante do exposto, vem à tona as perguntas que não querem e nem podem calar, as quais eu e toda a nação brasileira esperamos sinceramente que sejam respondidas por este egrégio Tribunal Federal. Vamos lá, então. Luiz Rorato pergunta: por que o Supremo Tribunal Federal demorou tanto para se pronunciar sobre a competência do Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, para julgar o ex-presidente Lula? Outra coisa que pesou também, outro argumento menos convincente, mas de resultado positivo pró-Lula e negativo pró-povo, foi que o Fachin usou o argumento que Curitiba não tinha, o 13ª Vara Federal de Curitiba, não tinha competência para julgar o Lula lá. Não sei se vocês se lembram, o Lula iniciou o julgamento lá no começo de 2016.
Já estamos em 2021, passaram mais de 5 anos e provavelmente os 11 ministros do Supremo tinham viajado para Marte, ficaram mais de 5 anos lá, não sabiam o que estava acontecendo no Brasil e não sabiam que o Lula estava sendo condenado no tribunal impróprio, inadequado, sem jurisdição para condenar o Lula, como se o Lula fosse uma santidade, uma sumidade, como se o Lula merecesse ser chamado de Vossa Onipotência, Vossa Excelência, Vossa Majestade, enfim. Então decidiram que anularam as condenações porque Curitiba não tinha jurisdição para condenar o Lula lá. Esse sujeito tão especial para o qual eu não dou um sabugo, minha opinião, tá bom? Vamos lá então. A segunda pergunta que eu fiz, por que o Supremo Tribunal Federal não acatou os argumentos da defesa do Lula antes da primeira condenação? Isso também tem a ver com a história, porque desde o começo, lá nos primeiros meses, o Cristiano Zanin e a turma dele já estavam questionando se Curitiba tinha ao Supremo, inclusive ao Supremo, principalmente ao Supremo, se Curitiba tinha, a 13ª Vara Federal de Curitiba, tinha competência para julgar o Lula lá. E eles responderam que sim, que tinha. E depois que o cara foi condenado em primeira e segunda instância, aí anularam as condenações porque disseram que Curitiba não tinha. Vejam bem, foi orquestrado ou não foi esse plano de livrar a cara do Lula e botar ele de novo na presidência para, enfim. Vamos esperar o resultado desse terceiro mandato. Não vou fazer nenhuma suposição. Até porque se der ruim eu também vou sofrer as consequências. 3. Por que o Supremo Tribunal Federal permitiu que o Lula fosse condenado em segunda instância no processo do caso do Triplex do Guarujá e também no caso do sítio de Atibaia, para depois anular as condenações? É isso que eu estou questionando em síntese. 4. Por que o Supremo Tribunal Federal não determinou, já no início do julgamento do ex-presidente Lula e atual presidente, que os casos fossem transferidos para Brasília, São Paulo, Pernambuco, que é o estado que o presidente nasceu, ou que fosse qualquer lugar que ele fosse condenado e fosse mantida a condenação? Enfim. 5. Por que este Supremo Tribunal Federal, o STF, se baseou em mensagens hackeadas, relembrando aquilo que eu disse? Aí abre aspas, obtidas por um grupo criminoso que invadiu celulares de autoridades e revelou mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e a ex-integrantes da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, fecha aspas. Isso eu coloquei entre aspas porque é a manifestação de algum jornal ou de alguma autoridade que eu não citei aqui no documento, mas que está no link número 12. Que sequer foram periciadas para corroborar a anulação das condenações e das provas contra o Lula e declarar suspeição sobre o juiz Sérgio Moro. Então, com isso, eu encerro a folha 4 para vocês verem o tamanho da patifaria, o tamanho da presepada que fizeram a nível de anulação de condenação do Lula lá, para beneficiar esse cidadão, se é que merece ser chamado disso pelo que fez. Enfim, essa é a minha opinião respeito às opiniões em contrário. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho que é para receber novos vídeos em tempo real, melhor dizendo. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Grande abraço, sorte na vida, gratidão eterna por tudo. Lembrando que vai ter mais um vídeo sobre esse assunto, tá bom? No qual eu vou colocar a resposta do STF aos meus questionamentos, que foram vários, tá bom? É isso. Muito obrigado, um grande abraço, sorte, que Deus te abençoe, gratidão eterna e tchau. Até mais.